Olá, meu nome é Eliane Miscali, eu sou professora de língua portuguesa e redação para concursos desde 2002. Eu venho aqui nesse vídeo falar um pouquinho sobre o meu curso básico de língua portuguesa gratuito online. São aulas que eu vou gravar aqui no cantinho da minha casa, não é um estúdio, não tem isolamento acústico, não tem toda a superprodução que existe por aí, mas é minha forma de contribuir com este grave momento que atravessamos. Não sei exatamente quando você vai assistir a esse vídeo, mas eu gravo em março de 2020, momento em que o mundo atravessa uma pandemia promovida pelo Covid-19, coronavírus. Muitas pessoas em isolamento social, muitas pessoas dentro de suas casas, pensando em formas de preencher esse tempo com enriquecimento pessoal. Então, minha contribuição neste momento são as aulas de língua portuguesa. Tudo o que eu falo nas minhas aulas presenciais, eu decidi vir para um cantinho da minha casa e falar com você, onde quer que você esteja. Prof, estou pensando, inclusive, quando terminar todo esse período aí de uma quarentena, começar a estudar mesmo para concursos públicos. Que ótimo! Porque meu projeto para depois da quarentena é, de fato, profissionalizar essas aulas. Poder gravar não só o básico, mas o intermediário, o avançado, curso de resolução de provas, cursos de redação, tanto redação para Enem, para vestibular, como para concursos e outras frentes. Eu trabalho com português empresarial, que é o português no ambiente corporativo, português voltado para empresas, português jurídico, pessoas que se preparam para concursos como OAB ou para construção de peças. Enfim, há muito para se fazer. E esse é o momento de nós nos recolhermos e pensarmos em tudo o que nós temos para fazer. Não fique pensando em tudo o que você poderia ter feito. Esse momento de introspecção, onde o mundo nos força a nos olhar para dentro de nós mesmos, é importante que você reflita quais são as sementes que você está germinando aí e quais os frutos que você quer colher a partir do futuro. Então, basicamente, nós vamos ter essas aulas vão ser divididas em aulinhas de 15 minutos. Por que 15 minutos? Porque é o espaço, por exemplo, que o IGTV concede. Como elas serão postadas no Instagram, no Facebook, no YouTube, eu acho que 15 minutos são módulos que funcionam bem. E aí eu dividi o conteúdo em 30 aulas de 15 minutos, que ficaram distribuídas num cronograma que eu vou apresentar para vocês. Lembrando que, se você está assistindo a essa aula, mas tem vontade de tirar uma dúvida, ou de receber o material que eu estou utilizando, ou de receber exercícios sobre os conteúdos que eu estou explicando, existe o grupo fechado do WhatsApp. Para fazer parte dele, você paga um valor simbólico e, naturalmente, você passa a fazer parte desse grupo, no qual todos esses materiais são compartilhados e essas dúvidas são sanadas. Para saber mais informações sobre como participar desse grupo, aqui na descrição do vídeo tem os meus contatos para que a gente consiga, então, formar essa rede de apoio. Pois bem, amores, o cronograma do nosso curso, então, está sendo dividido. Não sei se vai estar muito visível, mas aqui atrás de mim tem um cronograma para eu apresentar para vocês. Quando você decide assim, ó, quero estudar português para concursos, prof, como que eu faço? Então, assim, português, na verdade, para concurso, é como se ele estivesse dividido em várias caixas, né, em várias subdivisões. Então, existe, por exemplo, uma subdivisão que é da fonética. A fonética é a parte da língua que estuda os sons. Então, os gramáticos decidiram por bem colocar nessa parte chamada de fonética assuntos como ortografia e acentuação. Tanto a ortografia quanto a acentuação não são tópicos muito cobrados em concursos. Eles não caem em muitas bancas, mas são dúvidas diárias. Todos nós, ao escrevermos, desde um bilhetinho, a um WhatsApp, a um e-mail profissional, poxa, tem acento aqui, não tem acento aqui, será que aqui acentua, será que aqui não, será que é com S, será que é com C cedilha? Então, a ortografia está muito presente no nosso cotidiano e, por essa razão, a fonética vai ser a primeira parte do nosso curso. Passada a fonética, existe o grupo da morfologia. Morfologia é o grupo que estuda as classes gramaticais. Na nossa língua existem 10 classes gramaticais. Então vamos lá: artigos, substantivos, adjetivos, preposições, advérbios, conjunções, pronomes, verbos, numerais e interjeição. Então, esses 10 grupos gramaticais são grupos estudados pela morfologia. Então, quando você está estudando, por exemplo, o substantivo, o que é um substantivo, como reconhecer um substantivo, como passar determinadas palavras para o plural. Responde rápido, plural de chapéu. Há aqueles que falaram chapéis, possivelmente, mas é chapéus. E de degrau? Degraus. E de troféu? Troféus.
Já tive um aluno uma vez que falou assim, prof do céu, achava que eram pastéis. Falei, amor, são pastéis, mas pastéis é outra regra. Pastel termina com L, troféu, degrau e chapéu terminam com U. Então são regrinhas que a gente vê na aula de substantivos, ok? Então, substantivos, adjetivos, todas as categorias que eu falei para vocês são estudadas dentro da morfologia. E o que estuda a sintaxe, prof? Sintaxe é função das palavras dentro de uma oração. Então, quando eu falo, por exemplo, assim, ó, João estuda matemática todos os dias, ok? Classifica para mim João na frase. João estuda matemática todos os dias. Existem aqueles que falaram assim, substantivo, e existem aqueles que falaram assim, sujeito. E o erro não está na resposta, o erro está na forma como eu elaborei a pergunta. Substantivo é a classe gramatical que dá nome a todas as palavras que nomeiam seres, coisas, sentimentos, sensações, plantas, animais na nossa língua. Então, se João é um nome, ele pertence à categoria dos substantivos. Mas e a função da palavra João na frase João estuda todos os dias? Aí sim, a função é de sujeito. Quando você falou sujeito, você me deu uma classificação sintática. A sintaxe se preocupa em estudar as funções da palavra dentro de uma oração. Já os substantivos, eles se preocupam em estudar o que aquela categoria gramatical é, isoladamente. Então, dentro dessa natureza, a gente tem a morfologia e a sintaxe. Na sintaxe estão envolvidos temas que são extremamente comuns em quaisquer provas que vocês venham a fazer. Por exemplo, sintaxe de concordância verbal e nominal, regência, sintaxe de colocação pronominal, sintaxe de pontuação. Então, são assuntos que a gente vê dentro da sintaxe, bem como crase. Prof, além da sintaxe, da morfologia e da fonética, bom, existe um grupo chamado semântica. A semântica se dedica a estudar sentidos, significados. Então, por exemplo, as questões de sinônimos, de antônimos, de sentido próprio, de sentido figurado, dos termos polissêmicos. Então, quando eu falo cabo, o que você pensou? Tem o cabo da vassoura, tem o cabo que é uma hierarquia militar, tem o cabo da boa esperança. Então, isso é um termo polissêmico, é um termo com vários sentidos. E os concursos exploram isso nas questões de interpretação de texto, né? A palavra destacada no fragmento acima tem valor semântico correspondente ao de... Então, isso é estudado dentro da semântica, é o estudo do significado. Já o grupo da estilística estuda as figuras de linguagem, figuras de pensamento, figuras de palavras, figuras de sons. Estilística é um grupo pouquíssimo cobrado em provas. Poucos concursos cobram estilística. Como o nosso curso é um curso básico, esse curso específico é um curso básico, nós vamos trabalhar apenas 3 grupos, o da fonética, o da morfologia e o da sintaxe. Semântica, estilística, bem como outros assuntos, a gente vai trabalhando aí com o passar dos dias e com a evolução das nossas aulas, ok? Então, o nosso curso está desmembrado nesse cronograma, acompanha comigo aqui, ó. Língua portuguesa, curso básico online. Online tem hífen, sabia, gente? Teve aquela polêmica, lembra? Tiraram o hífen do online, voltou com o hífen para online, mas enfim, na língua portuguesa online tem hífen. Curso básico online de língua portuguesa, professora Eliane Miscali. Miscali, não tem acento, mas é Miscali. Meu avô fazia questão de que fosse Miscali. Há quem chame de Miscali, Miscali, enfim. Primeiro grupo, então, fonética, como que eu dividi? Nossa aula 1, parte 1, acentuação. Nossa aula 2, parte 2, acentuação. Então, a acentuação está dividida em 2 partes da nossa primeira aula, aula 1, aula 2. Depois eu entro com ortografia, aula 3 e 4, ortografia, parte 1, ortografia, parte 2, ok? Depois, na morfologia, como eu disse para vocês, na morfologia é o estudo das classes gramaticais. Então, a gente tem lá as 10 categorias gramaticais. Eu coloquei assim, ó, artigo vai ser aula 5, adjetivo aula 6, numeral aula 7. Depois, pronome, eu dividi em 4 partes de 15 minutos, porque pronome é um assunto mais extenso. Então, a gente tem lá parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Conjunção não é somente um assunto extenso, como é um assunto extremamente importante, cobrado pra caramba em concurso, muito cobrado, muito cobrado. Então, tem 4 aulinhas de conjunção também, parte 1, 2, 3 e 4. Depois, a gente anda com verbo. Verbo também é um negócio que, né, você sabe que é extenso. Então, 4 aulinhas de 15 minutos para a gente falar um pouquinho de verbos. As flexões, as vozes verbais, as coisinhas relacionadas aos verbos irregulares. Então, a gente vai fazer isso com a morfologia. Passando aí as nossas aulas de morfologia, vem então as nossas aulas de sintaxe. E aí, como é que eu fiz? Ó, 4 partes para crase. A tão temida crase que toda gente odeia, você vai ver que não é super legal. E tem 4 partes aí de crase. 1, 2, 3 e 4 seriam as nossas aulas de 21 a 24. A aula 25 vai ser regência
E a aula 26, concordância verbal. A 27, concordância nominal. A 28, colocação pronominal. E as aulas 29 e 30, finalizando aí o nosso curso básico online gratuito de língua portuguesa com a professora Eliane Miscali, pontuação parte 1 e parte 2. Então, claro, né, amores, são aulas rápidas, são aulas compactas, são aulas objetivas, são aulas de 15 minutos, por conta da disponibilidade das plataformas, mas pelo menos é um olá português, estou aqui e sigo contigo a partir de agora. Espero que essa aula introdutória ela possa ter esclarecido alguns tópicos. Eu me coloco à disposição de vocês. Fiquem à vontade aqui nos comentários para que vocês possam mandar suas dúvidas, perguntas, sugestões, críticas. Enfim, não vou entrar em outros assuntos que vocês podem mandar, né? Principalmente não é hora de a gente falar de questões políticas, mas enfim, se não ficar muito zoados os comentários, né? Se eles não ficarem muito zoados, aí eles permanecem abertos. Espero que de alguma forma isso possa ter ajudado vocês nesse momento. Um grande beijo. Fiquem em casa, para aqueles que podem ficar em casa, aqueles que estão aí enfrentando todo esse desespero de como as situações vão ficar, de como as coisas vão. É compreensível, é justo, é louvável, mas a vida é um bem que não tem preço. A vida é um bem maior. Pode parecer um clichê, mas é uma grande verdade. Então, meu desejo é que vocês se cuidem, cuidem daqueles que vocês amam, cuidem daqueles que estão perto de vocês. Um beijo e a gente se vê na nossa primeira aula.